Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. E aí nós vamos dar continuidade a mais um vídeo que nós demos início alguns dias atrás sobre este livro aqui, ó, fazendo a leitura deste livro aqui do Dr. N.T. Wright, que é Gálatas. Deixa eu só ajeitar bem aqui para os irmãos terem uma olhadinha. Isso é um comentário para a formação cristã. Então tem um primeiro vídeo explicando mais ou menos qual a ideia do autor, lendo uma parte da introdução. A introdução é bem grande, eu vou já mostrar aos irmãos. E também a parte de trás e alguma parte do índice, tá bom? E aí nós vamos fazer a leitura neste formato aqui. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos aqui pelo computador. É este formato aqui, claro, que é por um aplicativo que eu estou usando, que é o Kindle, tá bom? E aí eu tenho ele aqui em formato digital. E aí nós vamos trabalhar essa questão, tá bom? Mas antes de nós darmos continuidade à leitura deste livro, eu quero convidar você, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você é inscrito, deixe o seu like, ative as notificações que de vez em quando nós estamos fazendo vídeo, tá bom? E também comente e também compartilhe, tá bom? Com professores, com amantes da teologia, da leitura, tá bom? Então essa é a nossa proposta. A nossa proposta ela tem como ler para aprender e aprender para ensinar, tá bom? Esse círculo virtuoso e vicioso deve permear a vida daquele que gosta de ler. O vídeo terá mais ou menos 10 minutos, tá bom? 10 minutos de vídeo fazendo a leitura deste livro, tá bom? Ele tem mais ou menos da introdução até a parte propriamente dita, queridos, são praticamente do 23 ao 61, praticamente 38 páginas, tá bom? Nós não vamos ler essas 38 páginas, nós vamos ler a partir do 41 ao 61. 60 páginas deste comentário aqui, tá bom? Então vamos lá para o formato Kindle. Se o vídeo ficar muito longo, nós vamos dividir em 2 ou 3 vídeos, mas nós vamos ler essas 20 páginas, por quê? Por causa desta temática aqui, ó. A situação na Galácia, tá bom? Deixa eu só me ajeitar aqui mais um pouquinho. Aí, essa parte aqui, que antes que tá grifado aqui, né? Que seria começando daqui, tá bom? Essa parte aqui, nós já fizemos a leitura anterior, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui a situação na Galácia. Esse é o ponto, em muitos comentários, na qual as questões de data, local surgem para análise. Os debates antigos prosseguem em alguns círculos, sem observar que os historiadores e os arqueólogos, em sua maioria, sabem muito bem que a Galácia, para as cujas igrejas Paulo está escrevendo, é a Galácia do Sul, aquela que ele visitou em sua primeira viagem missionária, como é relatada nos capítulos 13 e 14 de Atos. Isso aumenta a chance, que já era alta, de qual a quarta deve ter uma data anterior, ou seja, depois dessa viagem missionária, mas antes do concílio de Jerusalém. Do mesmo modo, deixa eu só ver aqui, que em muitas coisas na história, o melhor argumento consiste na narrativa coerente que surge da hipótese. E eu já expliquei essa narrativa em detalhes em outros lugares. Além disso, a proposta de uma data tardia para Gálatas veio de uma tentativa ou uma teoria alemã do século XIX a respeito de supostos desenvolvimentos no pensamento de Paulo, hoje amplamente desacreditada. De acordo com essa teoria, a doutrina da justificação pela fé surgiu em uma época relativamente tardia. Ele quer água, tá bom? Ele apontou para ali. Encontrado sua expressão primeiro em Gálatas e depois em Romanos. Essa teoria foi criada para acompanhar uma visão da relação entre Paulo e os apóstolos de Jerusalém, especialmente Pedro, em que Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 11, se tratava da versão de Paulo do concílio de Jerusalém de Atos 15, e a briga em Antioquia, de Gálatas capítulo 2, do versículos 12 a 14, constitui a divisão que, ao refletir diferenças teológicas mais profundas, resultaram em um cristianismo judaico, quer dizer, petrino, que discordava
profundamente de um cristianismo gentil, quer dizer, paulino. Essa projeção típica do século XIX de uma dialética hegeliana sobre o cenário histórico do século I, que inclui um grande preconceito contra Lucas, conta com um pouquíssimo apoio. Infelizmente, os estudos acadêmicos com frequência avançam com mais base nos modismos do que nos argumentos. E esse paradigma da escrita alemã mais antiga, que raramente foi questionado, continua em voga, em especial nos Estados Unidos. Isso não parece ter feito muita diferença, já que até recentemente muitas leituras de Gálatas viam a carta como uma exposição da soteriologia de Paulo, que é defendida contra uma oposição generalizada protopelagiana. Como essa proposta tinha um sentido relativo, ouvimos os harmônicos, com alguns deles tendo a possibilidade de se harmonizar acidentalmente com a nota fundamental de Paulo. Poderia encaixar-se em toda uma variedade de épocas e de lugares. Entretanto, quando examinamos a situação na Galácia do Sul, com sua população judaica significativa por um lado, e com seus principais estabelecimentos romanos do outro, toda espécie de coisas surgem em três dimensões. Além disso, quando observamos o contexto histórico que tenha defendido em outros lugares, a sequência dos acontecimentos se encaixa à perfeição. O incidente de Antioquia não acontece muito depois da primeira viagem missionária de Paulo, sendo seguido de perto pelas notícias que chegaram a respeito da situação da Galácia. Nesse caso, Paulo escreve Gálatas com pressa, antes que ele e Barnabé partissem para o sul, rumo a Jerusalém. Esses debates, norte ou sul, anterior, posterior, têm, em geral, atrapalhado a contextualização real que precisa ser feita, sem a qual vários aspectos fundamentais da carta permanecem desapercebidos. A situação da vida real, refletida na carta, é muito mais complexa que a percebida na leitura normal, no qual a teologia de Paulo, de graça e fé, é apresentada em oposição a algumas pessoas que estão tentando acrescentar, abre aspas, obras. Temos de pensar de forma mais profunda da forma como os estudiosos socioculturais e políticos nos têm ensinado a fazer, para penetrar na situação muito mais intricada e certamente mais interessante da vida real. Em primeiro lugar, temos o desafio que se descortina diante dos convertidos. O problema maior e mais óbvio que qualquer crente em Jesus no mundo greco-romano enfrentava era a exigência rigorosa que é proposta de forma direta em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Depois os irmãos podem conferir. De que eles abandonassem os ídolos para se voltar e servir ao Deus vivo. A questão era que os ídolos estavam em todo lugar e a adoração a eles era compulsória. A situação era bem diferente. Por exemplo, a frequência às igrejas no mundo ocidental moderno, em que as pessoas escolhem entre frequentar e não frequentar o culto, e a exceção de algumas comunidades tradicionais pequenas, ninguém se importa muito com isso. No mundo de Paulo, não havia como escapar, desde os deuses familiares pequenos e portáteis, até os templos imensos, principalmente em muitas cidades da época de Paulo, templos dedicados a César ou Roma. Os deuses estavam em toda parte, desde o reconhecimento diário dos deuses que supostamente estavam por trás das esculturas em meio às procissões, aos festivais e os sacrifícios semanais, mensais ou anuais, todos participavam, e todo aquele que se afastasse de repente de tudo isso seria
notado e repreendido na comunidade. Pensava-se por todo o mundo antigo que se algo errado acontecesse com alguma cidade, como fome, incêndio, enchente, praga ou algum ataque hostil, era porque os deuses estavam irados. E o que mais os irava era a negligência. Todo aquele que faltasse no exercício das tarefas costumeiras ou não participasse das festividades comuns era considerado, por esse motivo, um perigo para a cidade e para a comunidade. Do mesmo modo que alguém que visivelmente desrespeita os regulamentos de saúde e segurança em uma época de pandemia mortal, todo aquele que ignorasse os deuses não era somente considerado irresponsável, mas também um risco social perigoso. Entretanto, algo veio para mudar esse cenário. Os judeus foram dispensados de tudo isso. As comunidades judaicas, uma instituição importante na maioria das cidades do mundo romano, havia recebido a permissão explícita para se abster de prestar adoração a esses deuses. A razão era pragmática. Roma havia descoberto que o povo judeu acreditava que o Deus deles era o único Deus. Eles preferiam morrer a adorar qualquer um daqueles que eram classificados como deuses. Então, Roma fez um acordo. Os judeus orariam ao seu próprio único Deus em favor de Roma, do seu império e do seu imperador. Aqueles que não eram judeus não receberam isso de bom grado. Eles continuaram culpando os judeus quando aconteciam coisas ruins. Temos indícios disso em Atos capítulo 16, dos versículos 20 e 21, e Atos capítulo 19, do versículo 34. Porém, o acordo tinha sido feito e foi mantido. Esse é o motivo pelo qual era fundamental para os convertidos de Paulo entenderem e serem capazes de articular as razões de sua nova e assustadora abstenção dos hábitos religiosos de toda uma vida, permanecendo firmes sob pressão social e possivelmente até mesmo sob pressão física. Seguir o Jesus crucificado e ressuscitado não consistia em pertencer a alguma religião nova, que até agora não tinha sido imaginada. Os seguidores de Jesus, ao mesmo tempo, eram e não era uma religião, de acordo com o modo que essa palavra era entendida no mundo da época. Equivalia à reivindicação de serem os verdadeiros herdeiros de Abraão, o ancestral de Israel. Significava professar uma nova forma de monoteísmo judaico. Agora, o Deus único de Israel se havia revelado de uma nova maneira, como o Deus que enviou seu Filho e posteriormente enviou o Espírito do Filho. Gálatas capítulo 4, do versículo 1 a 7. Logo, seguir a Jesus incluía reivindicar uma nova versão da dispensa judaica padrão e fazê-lo completamente ciente de que isso tinha tudo para ser arriscado e impopular, tanto diante da comunidade judaica como diante da sociedade civil mais ampla, principalmente a romana. As comunidades não assumem riscos dessa natureza, a não ser que algo poderoso os impulsionasse nessa direção. Paulo não hesitaria em identificar essa força poderosa. Abre aspas. O amor do Messias nos faz continuar. Buscar a dimensão, abre aspas, política, fecha aspas, da mensagem de Paulo e de seu argumento em pauta não consiste em trocar a espiritualidade espontânea pela sociologia fria, conforme Paulo afirma em Gálatas. Isso equivale a seguir o próprio mandamento de Jesus de levar a cruz, e só se faz algo assim por amor. De um modo surpreendente, a reivindicação de que os seguidores de Jesus podiam obrigar-se debaixo da cláusula da dispensa judaica normal parece ter funcionado no sul da Grécia. Em Atos 18, os líderes judaicos locais acusaram Paulo de ensinar formas ilegais de culto, dando supostamente a entender que ele estava modificando o monoteísmo à moda judaica de forma radical. O procônsul Galo, irmão de Seneca,
e tio do poeta Lucano, e ele próprio, um ótimo jurista, deliberou o seguinte: tratava-se de uma disputa interna entre os judeus, Atos capítulo 18, 14 a 16. Em outras palavras, no que dependesse dele, os seguidores de Jesus poderiam reivindicar para si mesmo o enquadramento da dispensa judaica normal. No entanto, isso não funcionou no sul da Turquia. A reivindicação de Paulo e de seus convertidos estava fadada a ser mal compreendida e a despertar a ira e hostilidade. Os vilarejos e as cidades na Galácia só pensavam em demonstrar sua lealdade a tudo que vinha de Roma. Antioquia da Pisídia, uma colônia orgulhosa, chegava até mesmo a se identificar como a Nova Roma, mas não era a única cidade que havia sido colonizada dessa forma. Do mesmo modo que Filipos, ela foi fundada por militares veteranos depois das guerras civis do século I a.C. De acordo com o historiador Tom Holland, havia colônias cheias de soldados aposentados que foram estabelecidos por toda a Galácia, ou por toda a região sul da Galácia, com a poderosa Via Sebastia, o equivalente romano de uma autoestrada com várias pistas, servindo à província tanto como garantia quanto como símbolo do poder romano. O nome dessa estrada comunicava seu significado. Sebastos, no grego, era o equivalente de Augustus. Logo, simplesmente o ato de viajar por essa estrada consistia em homenagear o Divino Filhos, o filho de um Deus que, pelos seus esforços e pela sua sabedoria, havia conduzido a humanidade a uma época de ouro. A propósito, isso prova que o destaque que Paulo dá em Gálatas, aquilo que, de forma enganosa, é classificada como apocalíptico, tem seu contexto, tem seu próprio contexto político, de modo diferente daqueles que, apesar de Daniel e Apocalipse, supõem que o apocalíptico se refere a poderes sombrios, sobre-humanos e não a autoridades humanas. A mensagem de Paulo de que quando o Messias se entregou por nossos pecados, essa morte teve o efeito de nos resgatar da presente era maligna e nos fez entrar antecipadamente na era vindoura, que era esperada de longa data. Gálatas capítulo 1, versículo 4. É colocada em paralelo com a ostentação imperial sobre o novo dia inaugurado por Augustus. Isso é ainda mais notável, porque a expectativa judaica da era vindoura e o tema de uma era de ouro de Augustus eram independentes. Nenhum tinha derivado da outra. Entretanto, o anúncio de Paulo sobre a chegada da plenitude do tempo com o envio do verdadeiro Filho de Deus, Gálatas 4:4, declarava simultaneamente cumprir a esperança judaica e confrontar a ostentação imperial. Deixa eu ver se eu encontro. Muito bem. Não se tratava somente de os seguidores de Jesus estarem esperando reivindicar a dispensa que era dada aos judeus da região cívica local, da qual os cultos romanos era um de seus elementos. A reivindicação específica que é proposta pelo Evangelho de Paulo era que Jesus consistia na realidade diante da qual César equivalia a uma paródia perigosa em ampla escala. É assim que o evangelho apocalíptico de Paulo se encaixa na perspectiva renovada a respeito de sua obra, que por si só é a decorrência necessária da nova perspectiva. Ao receber bases históricas e exegéticas adequadas, de modo geral ou de qualquer modo, aqueles que moravam no sul da Galácia, tanto dos nativos como seus vizinhos romanos que chegaram, é uma época comparativa, recente. Viram-se obrigados a prestar honra ao seu patrono divino, retratado em monumentos descritos, detalhados daquilo que Augusto havia conquistado. Assim, visitar as cidades da Galácia
equivalia a ser sempre relembrado da dimensão ampla das conquistas de Augusto. Seu nascimento tinha sido dado um novo rumo à ordem das coisas. A guerra havia terminado. O mundo subsistia de forma unificada. Nesse contexto, as inscrições que eram proclamadas a um povo agradecido eram chamadas de Evangelion, boas novas. Por essa razão, na Galácia, com o passar das décadas, o culto de Augusto e dos Césares, que o sucederam no trono do mundo, foi criando raízes cada vez mais profundas. Ele servia como a energia vital que sustentava a vida cívica. As honras devidas a César santificavam os ritmos dos meses, das estações e dos anos. Os líderes cívicos locais em toda a região costumavam saber muito bem o que fazia parte da lealdade a Roma, incluindo o que poderia chamar de lealdade religiosa, e o que aconteceria se essa lealdade começasse a se enfraquecer. Eles estavam acostumados ao fato de que o povo judeu, embora caracterizado por alguns cidadãos e outros aspectos, ficava afastado de tudo isso. Eles não tinham como desenvolver uma atitude tranquila em relação ao grupo novo e diversificado, que não apresentava nenhum traço de semelhança com o povo judeu. A circuncisão, a guarda do sábado, as leis dialéticas, a fidelidade ao templo de Jerusalém, e que ainda reivindicava, por razões que nunca foram imaginadas, e aparentemente se mostravam incompreensíveis, a mesma condição civil e as mesmas dispensas religiosas. Querido, nós vamos encerrar por aqui, tá bom? Eu vou marcar aqui para um próximo vídeo, tá bom? O vídeo ficou praticamente com 24, 22 minutos, mas nós vamos partir, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.